Olha, o Supremo Tribunal Federal fechou o cerco contra o Caixa 2 eleitoral. De forma unânime, os ministros decidiram que a prática pode ser punida em duas frentes, como crime eleitoral e também como ato de improbidade administrativa. A decisão tem repercussão geral e vale para todo o país. Para a gente analisar os impactos dessa decisão, a gente conversa agora com a advogada e professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carolina Cirilo, a quem eu agradeço pela presença aqui com a gente e vai nos ajudar a entender um pouco desse assunto. Muito boa noite, professora. Boa noite, Leandro. Boa noite a todas e todos os telespectadores da SBT News. Um prazer enorme estar aqui para conversarmos um pouco sobre essa importante decisão. Prazer é todo nosso. Professora, o crime de Caixa 2 pode ser punido em duas frentes, como eu falei, a justiça eleitoral e justiça comum. O que muda com esse entendimento na prática? Certo, então, hoje o Supremo Tribunal Federal acabou o julgamento do chamado tema de repercussão geral. O que é isso? Quando um caso concreto é semelhante a demais casos que têm relacionados, é o tema de repercussão geral 1260, onde se discutia a seguinte situação. Uma mesma conduta, ela pode ser enquadrada ao mesmo tempo como um crime eleitoral e também como improbidade administrativa, ou haveria prejuízo, uma vez que está sendo julgado como crime, não caberia ser improbidade administrativa. Então, o que o Supremo fez foi fazer uma pacificação a respeito de todos os casos semelhantes, certo? Para aplicar o que contém na Constituição Federal, Leandro, no artigo 37, parágrafo 4º, que diz que as instâncias, o mesmo fato, ele pode ter uma punição, uma investigação, uma responsabilização, ao mesmo tempo, em caráter penal, em caráter civil e em caráter administrativo. Então, o que muda, né? Muda alguns entendimentos que diziam que uma vez que aquilo estava sendo criminalizado, não cabia uma dupla punição pela improbidade administrativa, entendendo que a improbidade teria um caráter também penal punitivo. Por quê? Porque algumas consequências da condenação em improbidade administrativa são equivalentes às condenações do direito penal. Em especial, nós estamos falando em matéria eleitoral, e eu acho que é importante, diz respeito à suspensão dos direitos políticos. Não é verdade? A pessoa não poder ser votada, não poder concorrer. Então, na improbidade, como no crime, essa é uma das consequências da punição. Mas a Constituição já trazia essa possibilidade da dupla punição, vamos chamar assim, mas por serem esferas diferentes. Uma é uma esfera do direito penal e a outra é a esfera do direito administrativo. E também uma responsabilidade civil, se o caso gerar danos, por exemplo, também podemos pensar em relação a ela. Professora, na prática, amplia as consequências para candidatos e candidatas que ocultarem receitas ou despesas de campanha. Claro, na prática, como a questão penal exige um grau probatório mais pesado, mais forte, exige o dolo de fazer o Caixa 2, exige aquela conduta que ela seja vontade criminosa, o que faz é termos uma dupla proteção. A improbidade também exige o dolo e a improbidade também é uma grave questão contra o erário público. No entanto, o que pode acontecer é, por exemplo, uma absolvição em matéria penal, a pessoa foi absolvida, por ausência de provas, ou por prescrição, por exemplo, prescrever o crime, e não ser absolvida na improbidade administrativa. E receber aquela suspensão, por exemplo, de direitos políticos, estamos falando de candidatos, não é verdade? Em razão da improbidade administrativa e não apenas em razão da condenação penal. Agora, professora, por exemplo, por favor, perdão, desculpe interrompê-la. Então, pode seguir. Porque eu acho que isso é muito importante a gente entender, né? As absolvições penais, nem todas são pela ausência do crime ou pela ausência do autor. Algumas delas se dão porque passou o tempo, prescreveu, ou porque as provas ali naquele momento não foram suficientes para comprovar alguma das questões necessárias para o direito penal. Então, quando essas provas, ou quando essa condenação penal, essa absolvição penal não for por negativa de autoria e por ausência da conduta ilícita, ainda assim, mesmo que a pessoa seja absolvida
na Justiça Eleitoral pelo crime do 350 do Código Eleitoral, ainda assim ela vai responder por improbidade administrativa e pode vir a ser condenada com essas consequências a respeito dos direitos políticos que nós falávamos anteriormente. Professora, com esse novo entendimento, podemos reduzir casos de Caixa 2? Talvez nós podemos reduzir temas de Caixa 2, ou talvez um cerco ao Caixa 2, né? Podemos dizer assim, porque há um grau maior de proteção da confiabilidade da eleição quando eu não tenho Caixa 2, então não é apenas a matéria penal que vai estar incidindo aqui, mas sim a matéria administrativa, e de certa forma o objetivo é esse. Mas eu lembro que não é um entendimento tão novo assim, é um entendimento que provavelmente já viria a ser feito desta forma. O que ganha destaque agora é que ele tem essa repercussão geral, a qual tu te referiste no início do nosso programa, né? Dizendo o seguinte, olha, vale para todos os casos agora que forem vir a ser julgados no judiciário. Agora, professora, qual é a maior dificuldade hoje no Brasil para a justiça eleitoral coibir esse tipo de crime? Porque o que acontece muitas vezes é compra de voto com recurso de Caixa 2, casos quando são identificados e julgados, duram anos, né? Qual é a maior dificuldade para a justiça eleitoral? A justiça eleitoral é uma justiça que pretende ser célere, porque as eleições são rápidas, não é verdade? Ela tem essa característica da eleição. Então, quando a justiça eleitoral tarda a fazer a prestação de contas à sociedade a respeito da morosidade do processo, as situações se consolidam, passa o tempo, o mandato é exercido e ainda assim temos a vinculação com a possibilidade de alguém que tenha cometido um crime exercer o mandato, né? Passar o tempo e ela ser prefeito, ser vereador e ainda assim ter conseguido a obtenção daqueles votos a partir dessa circunstância do Caixa 2. O maior problema é um problema de fiscalização, mas hoje temos meios eletrônicos mais eficazes, né, de compliance, por exemplo, das eleições. Então, acredito que a prevenção se dê por uma fiscalização mais escorreita, mais forte e mais precisa e talvez mais célere, Leandro, porque o grande problema da justiça eleitoral e da democracia é que ela não espera. Professora, muito obrigado, viu? Conversamos aqui com a advogada e professora Carolina Cirilo, a quem eu agradeço pela participação aqui no SBT News. Boa noite e um bom final de semana, professora. Boa noite a todas e todos e seguimos aqui acompanhando o programa. Obrigado.